Chegamos com mais um programa Pílulas da Verdade. Esse programa que tem sido muito comentado por aí, viu? Eu chego em alguns lugares, as pessoas falam, olha, eu assisto a Pílula da Verdade, hein? Inclusive, eu quero mandar um abraço querido para os nossos irmãos lá de Santa Bárbara, na Bahia. Mateus, da Mateus Ferragens, a esposa dele. Eu tive a oportunidade de encontrá-los e ele disse, já assisti a Pílula da Verdade. Um abraço, Deus abençoe vocês aí, continuem assistindo, comentando e compartilhando esse programa que é uma bênção, tá certo? E você também que está aí do outro lado, manda para nós, você que assiste, comenta aí, comenta de onde você assiste, você que é do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, Brasília, comenta aí, eu sou fulano de tal e sou aqui do Tocantins, eu assisto a Pílula da Verdade, coloca aí, por favor, inclusive você que é de outro país, comenta também, você que está assistindo a Pílula da Verdade de outro país, comente, porque é muito legal quando a gente vê que realmente o programa está sendo útil, tá certo? Bom, e sugira temas, o tema de hoje é meio casca. Sempre manda uns temazinhos aqui para pegar a gente, né? Mas vamos lá. Olha o tema de hoje. Cristão também pode ser um político? A produção aqui já viu que esse tema aqui é meio polêmico, né? Esse tema dá debate, meu Deus. E se tem uma coisa que político não gosta é que você toca neles, hein? Bom, mas como o nosso compromisso aqui é com a Pílula da Verdade, então vamos lá, vamos junto. Primeiro lugar de tudo, meus amigos internautas, telespectadores, a Bíblia Sagrada não traz para nós nenhuma proibição. Não diz assim, é proibido um cristão ser um político. Não tem na Bíblia Sagrada. Inclusive, a Bíblia Sagrada vai citar pessoas que tiveram cargos políticos e foram úteis na obra de Deus. Eu não vou conseguir aqui mostrar para você cristãos, seguidores de Jesus, em cargos políticos. A Bíblia Sagrada não vai relatar nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos de Jesus, nenhum daqueles evangelistas envolvidos com a política, porque eles estavam comprometidos em uma missão muito mais importante, que era propagar o reino de Deus. E naquela época, a política era dominada pelo Império Romano. E o Império Romano não permitia que pessoas votassem, eu quero eleger fulano para ser um prefeito. Não tinha isso. O Império Romano determinava quem seriam os políticos na época e os colocava nos cargos que o Império Romano assim desejava. Porém, nós vamos ter o exemplo lá no Antigo Testamento de José. Lembra do José do Egito? José do Egito vai exercer um cargo político. Olha aqui, Pílula da Verdade, Gênesis capítulo 41, a partir do versículo de número 39. Diz assim o texto sagrado, Gênesis 41, a partir do versículo 39. Então o faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado da minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então José vai receber um cargo de governador. José vai receber um cargo político muito importante naquela época.
Por que eu digo para você muito importante? Porque uma grande fome vai se abater naquela região inteira do Oriente Médio, ali no Egito e em toda a terra de Canaã e circunvizinhanças. E era necessário uma pessoa de Deus numa função política importante por dois motivos. Primeiro motivo, quando não é uma pessoa de Deus, ao invés de ajudar quem precisa no momento de crise, o que não é de Deus vai roubar. O que não é de Deus vai se aproveitar da situação para se enriquecer. O que não é de Deus, o que é de Deus, ele sempre vai olhar para o próximo e vai estender a mão. Então precisava-se de uma pessoa de Deus por esse motivo. Preservar a vida das pessoas. E em segundo lugar, por quê? Porque toda a descendência de Jacó, que era o pai de José, estava na terra de Canaã. E a fome abateu aquela terra. Então, se não tivesse ali uma pessoa de Deus para acolher o povo de Deus, que era o povo de Jacó, o povo de Israel, então, com certeza, não existiria nem a palavra de Deus para nós hoje, não existiria Bíblia, não existiria nada. Por quê? Porque tudo passou por aquele povo. Então, a presença de José na política foi muito importante para a preservação da vida e para também o acolhimento do povo de Deus. Guarda isso, o acolhimento do povo de Deus, certo? No Novo Testamento, nós vamos ter um outro José, também na política. O nome desse era José de Arimateia. Para quem nunca ouviu falar, José de Arimateia, ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 pessoas, mais precisamente 72 pessoas, dos anciãos de Israel. E eram pessoas que legislavam sobre o povo judeu, nas leis de Moisés, ok? Então ele era uma espécie de político na época, José de Arimateia. E ele tinha um cargo importante, e esse cargo permitia a ele ter acesso ao ao governador romano, que naquela ocasião onde Jesus foi crucificado e morto era Pôncio Pilatos. Onde eu quero chegar? Aqui em João capítulo 19, a partir do versículo 38, diz assim: Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Então esse político, ele tinha sido um discípulo secreto de Jesus, meio que às escondidas, porque ele tinha medo dos líderes judeus saberem que ele estava seguindo a Jesus. E ele ocupava um cargo importante na política em Israel naquela época. Quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, dentro da lei judaica, os corpos tinham que ser retirados da cruz e serem sepultados antes do final do dia. A gente sabe que Jesus morreu às 3 horas da tarde. O final do dia é entre 5h40 da tarde e 6 horas da tarde, no contexto bíblico judaico. Então tinha ali 2 horas, 2h30 para tirar o corpo e sepultar. Como era muito difícil fazer o sepultamento, porque cada pessoa tinha que ser enterrada, ou sepultada, melhor dizendo, na sua terra de nascimento. Jesus nasceu aonde? Em Belém. Como é que ia tirar ele da cruz? Naquela época não tinha carro,
ônibus, funerária, tirar da cruz, colocar o corpo no carro, levar lá para a cidade de Belém para colocar ele no túmulo antes das 18 horas, antes das 6 da tarde. Era impossível. Não só Jesus, como a maioria dos outros que tinham sido crucificados e também tinham nascido em outras cidades. Então o que o Império Romano fazia? Tirava os corpos, abria uma vala qualquer e jogava tudo lá como se fosse um lixo. Então o corpo de Jesus iria ser jogado como um lixo. Aí como que ficava o restante da profecia? Que ele iria ressuscitar. Como é que iria acontecer tudo que aconteceu depois? Então, nesse momento, esse político denominado José de Arimateia, ele vai a Pôncio Pilatos, ele tinha acesso ao governador romano e ele vai pedir o corpo de Jesus. Pôncio Pilatos vai autorizar, ele vai tirar o corpo de Jesus lá da cruz com seus funcionários e vai levar para o seu túmulo pessoal que ficava em Jerusalém. Ficava bem próximo do local da crucificação. Então ali puderam cuidar do corpo de Jesus, puderam colocar no túmulo e aí a gente sabe que vai ter a ressurreição e por aí vai. Bom, resumindo, a questão é, cristão também pode ser um político? A resposta é sim. Agora, sabe aonde começa o problema? O problema começa quando existe uma intenção de se ter um projeto de poder político. Aí é o problema. Sabe aquela pessoa que quer entrar na política, que quer fazer parte da política para criar um reino de poder político? Não, agora nós temos o nosso grupo, nós temos a nossa facção aqui dentro da política brasileira ou qualquer outro lugar que nós vamos defender os cristãos. Cuidado, aí que começa o problema. Aqui começa a situação difícil. Porque se você volta aqui em João, no mesmo João, capítulo 18, versículo 36, Jesus vai dizer assim, pro Pôncio Pilatos, Jesus vai dizer assim, Jesus respondeu, meu reino não é desse mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Jesus está dizendo que a missão dele nessa terra não tem nada a ver com o estabelecimento de um reino terreno. A participação de um cristão na política não pode ser para fazer parte de um projeto de poder político. Isso não vem de Deus, porque isso leva à corrupção. É aí que um cristão que entra na política se torna corrupto, se torna ladrão, se torna bandido. Por quê? Porque talvez quando ele ingressou como um cristão, mas a cabeça dele voltada para um projeto de poder político o fez se inserir nas coisas desse mundo, no amor a esse mundo. Igual aconteceu com um personagem chamado Demas, para a gente finalizar aqui, lá em 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 9, Paulo fala assim, por favor, venham assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Demas era um seguidor de Jesus, mas por algum motivo ele começou a amar as coisas desta vida, deste mundo. Quantos políticos, quando entraram na política, quantos cristãos políticos, quando entraram com o objetivo de poder, de alguma forma, ajudar quem precisa, estender a mão para quem precisa, os menos favorecidos, e cuidar do povo de Deus. Mas depois que entrou, começou a amar as coisas deste mundo e hoje tem cuidado só de si mesmo, tem se preocupado com sua estética pessoal. É isso mesmo. Porque você sabe que está errado. Usar o dinheiro público para coisas pessoais está errado. Está errado. Você que está aí do outro lado está me assistindo,
Seja humilde e volte à essência da palavra. Você não entrou aí para isso. Você entrou aí para cuidar dos menos favorecidos e para cuidar do povo de Deus. Volte à essência. E finalizando aqui o tema, cristão também pode ser um político? Claro que sim, a partir do momento que ele continue sendo um cristão. Até a próxima Pílula da Verdade.